Fala aí, galera, fazendo um videozinho aí no trânsito caótico de Florianópolis, num fim de tarde de baixa temporada, incrível que pareça. E o pensamento, o fato que me trouxe, o pensamento que posteriormente me trouxe a este vídeo foi a notícia do dia, que é o falecimento da Rainha Elizabeth II, que não, acredito que não tenha chocado ninguém, porque, né, dentro da natural das coisas, a gente espera que uma pessoa da idade dela, uma hora, né, não resista, né, a saúde dela já estava frágil, já, as notícias da manhã que eu já tinha acompanhado já vinham dito que o estado dela era bastante delicado. Mas não tem nada para falar sobre a rainha, porque eu não tenho muito a acrescentar. Provavelmente pessoas fizeram vídeos muito mais interessantes do que o meu sobre a rainha. O que eu vim falar é sobre a primeira velocidade de como essa notícia chegou a nós e o fenômeno dos memes, né? Eu vou falar do fenômeno dos memes, depois eu falo da velocidade. Que, tipo assim, o meme é um termo criado pelo Richard Dawkins. É até interessante isso, porque ele criou nos anos 70 para falar do gene, de uma partícula, de uma mensagem genética, né? De um código genético que chamou de meme e acabou virando uma palavra que pegou na era da internet para as piadas, né? Mas interessante que, assim, o meme ele é uma manifestação cultural nova, mas ele segue um precedente antigo, que é o fato de que a celebridade, a fama, ela se retroalimenta. Quanto mais famoso tu é, mais famoso tu fica. Deixa eu me explicar. Porque, tipo assim, as pessoas, elas querem assuntos em comum, principalmente quando tu vai fazer uma piada. Porque isso é uma coisa que eu sinto muita falta. E eu sentia falta também quando eu tava na Austrália, bastante disso. Tu vai fazer uma piada, muitas vezes a piada ela traz alguma referência. E piadas de referência são difíceis porque tu precisa que a pessoa que esteja ouvindo a piada entenda essa referência, tenha essa bagagem, né? Isso tem acontecido bastante comigo também, atualmente, porque à medida que eu envelheço, a diferença de idade entre eu e meus alunos tem aumentado. Então, pra mim tem sido muito difícil acompanhar isso, porque eu não assisto mais TV e série como eu assistia em outros tempos. Isso é uma coisa que acontece, tu vai trabalhando mais, tu vai te dedicando a outras atividades. E realmente eu assisto muito menos TV do que antes. E a internet também difundiu bastante. Talvez já certamente aconteceu contigo, de tu tá se falando sobre algum famosíssimo youtuber ou influencer digital que todo mundo conhece e aparentemente você nunca ouviu falar dele, né? Isso acontece bastante. As bolhas, a internet criou bolhas menores, né? É diferente da época que a gente tinha a Globo, a Band, a SBT e a Record, só, assim, de emissoras de TV, né? Então eu faço piadas do Chaves, do Chapolin, do Tom e Jerry, sabe, coisas que pra minha geração faz muito sentido, pra gurizada de hoje em dia não faz o menor sentido pra eles essas referências, né? Então a Rainha Elizabeth, obviamente, é fácil fazer piada dela porque todo mundo conhece ela, se fez muita piada em relação à idade dela, né? Imagina, a pessoa viver um século é tempo, né, cara? Muita coisa aconteceu nos últimos durante a vida da Rainha Elizabeth, o que é fantástico de se imaginar, né? E uma outra coisa que me marcou nesse evento da notícia do falecimento dela foi o quão rápido essa notícia chegou a mim. E a gente dá isso como garantido, isso acontecer. Mas isso são tecnologias muito novas. Outro dia eu tava vendo a morte do Abraham Lincoln, assassinato do Abraham Lincoln, levou quase 2 semanas para ser noticiado em Londres, a capital do Reino Unido, né, da Inglaterra. Tipo assim, né, só para vocês terem ideia da dimensão, da velocidade que a informação ganhou. A velocidade da notícia da morte da Rainha Elizabeth foi muito rápida. Eu já sabia que ela estava muito doente, que a saúde dela estava delicada. E
quase que imediatamente após a morte dela, todo mundo já estava sabendo que ela já havia falecido, né? Então é algo assim incrível de pensar. Isso é uma estrutura, né, da comunicação fantástica que a gente tem hoje, né? As notícias, tu não espera mais para ver as notícias. Eu me lembro quando eu era piá, a gente passava o verão em Arambaré. E Arambaré é uma cidade que não tem 4.000 habitantes, bastante longe de cidades maiores, longe o suficiente para tu ver coisas bizarras, assim, por exemplo, o jornal, às 0h da manhã, chegava, às vezes, eu tenho na minha memória algumas vezes que ela chegou na manhã seguinte, mas a maior parte da minha infância, às 0h da manhã, né, chegava no final da tarde em Arambaré, durante o verão. E eu me lembro que a gente, parte da família ficava na cidade e outra ia pra essa praia, né, na Lagoa dos Patos, e a gente ficava muito tempo sem se falar, cara. A gente passava dias, semanas sem saber como uns e os outros estavam. E eu me lembro de ir até o centro para alugar uma cabine telefônica para poder ligar pro meu pai. Me lembro dessa memória da minha infância, assim, de alugar uma cabine telefônica para poder ligar pro meu pai e falar com ele nas noites de verão, porque meu pai tinha um comércio, então ele não conseguia passar tanto tempo quanto eu passava. Eu tive a sorte, né, de ter meu avô, que era aposentado. Eu passava praticamente todos os dias das minhas férias em Arambaré, e aí eu tive uma infância mais solta, né, numa cidade interior, assim. Bom, era isso, galera. Um grande abraço, até o próximo. Falou!